vamos ouvi-lo com Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer primeiro à Academia de Letras e Artes, sobretudo aqui ao Sr. Coordenador Joaquim Barona, por esta oportunidade que me dá de falar sobre este tema, enquadrado numa série de outras comunicações que tem havido, que relevo a que foi anteriormente o professor António Ferreira, sobre que todos nós muito estimamos. Agradecer também a presença de todos, porque, em especial hoje, que joga o Benfica numa prova europeia, e eu prometo ser breve, e uma referência especial também ao Dr. António Capucho, Presidente da Fundação Dom Luís, que pessoalmente me honra com a sua presença e que a Academia, naturalmente, também se sente honrada com a sua presença. Falar da relação da imprensa regional com a sua comunidade e a mudança de paradigma é repegar num tema abordado pelo jornalista Nicolau Santos em 1997, no Funchal, enquanto presidente da Delegação Regional da Madeira do Sindicato de Jornalistas, do colóquio sobre o processo informativo na comunicação social regional e local, promovido pela Alta Autoridade para a Comunicação Social, que dizia haver duas concepções sobre a imprensa regional: a informação mercadoria, visando o lucro, e a informação serviço, apontando como arte o difícil equilíbrio entre estas duas tendências. E é sobre esta dicotomia de objetivos, distanciados temporariamente, que irei desenvolver a minha intervenção, que não demorará mais do que 22 minutos. Prometo. Falo de uma matéria que conheço bem há mais de 50 anos, o coordenador já referenciou, e eu dou como um assunto já tratado, relevando apenas a ação menos significativa, mas que para esta intervenção é mais importante, talvez, que é a ter-me iniciado como correspondente da nossa terra em Carcavelos. E neste jornalismo de proximidade, falar como correspondente é muito importante. Há 50 anos, poderíamos tipificar a imprensa regional ou local segundo as seguintes características. Informação geral, tinha como referência o Jornal do Fundão de Fernando Paulo Louro, e aqui em Cascais, os jornais da nossa terra e o Jornal da Costa do Sol. Doutrinários, notícias da Amadora, na órbita do Partido Comunista, o comércio do Funchal, com o emblemático Vicente Jorge da Silva e seus companheiros molistas. Temáticos, boletins paroquiais, associativos e de empresas. Boletins municipais. Por definição, a imprensa local é o meio de comunicação de proximidade por excelência, proporcionando laços de cumplicidade e estreitando relações afetivas. Para o Dr. Henrique Mota, que foi diretor de informação do Grupo Renascença, ele ia até mais longe e dizia que à imprensa local é permitir transmitir a notícia como ela é vivida pelas pessoas e não como a técnica manda que a notícia seja dada, relevando a preocupação do bairro, como se referia o Essa de Queiroz, e introduzindo um conceito muito importante de família. Efetivamente, a grande diferença da imprensa local de informação geral em relação aos outros tipos já referidos é o sentimento de pertença por parte dos assinantes, que, ao pagarem a assinatura do nosso jornal, assumem-se como pertencendo a essa família. Eu recordo, alguns de vós também devem se lembrar disso, da grande relação que houve nos tempos da guerra colonial, em que a imprensa local promotava com os militares em África as mensagens de aniversário, de boas-vindas. Era uma proximidade muito boa do ponto de vista afetivo. Na estrutura de um jornal local, ganhava importância fundamental a figura do correspondente, porta-voz dos anseios e reclamações de quem o procurava. Eu próprio, tanto como referi há pouco, correspondi a Carcavelos, num tempo em que a Câmara de Cascais se preocupava com o pequeno raio de ação de Cascais e Estoril, e não só não ligava ao interior, como também não ligava à parte extrema do concelho. E, portanto, havia um grande nível de exigência dos moradores que contactavam o correspondente para ele ser o porta-voz das suas reclamações e anseios. Dentro da relação de afetividade, subseria a solidariedade, bem expressa nas campanhas que os dois referidos jornais promoviam. Estou-me sempre a surgir há 50 anos atrás. Recordo-me que na nossa terra foi construída uma casa pelo jornal, de uma campanha de assinantes, e a própria Câmara também colaborou, e que visava oferecer
a duas famílias com necessidades. Também havia campanhas frequentes para a compra daquilo que se chamava cadeiras de rodas, próteses, tudo para pessoas necessitadas. Isto era um exemplo forte do sentimento altruísta, porque as pessoas sentiam que o jornal fazia parte dessa família. Também merece destaque nesta perspectiva a ação desenvolvida pelos boletins paroquiais, normalmente os únicos jornais das freguesias do Portugal profundo, onde chegava a TV e aos cafés, mas onde tudo ainda estava mais longe. Precisamente por serem do interior, forneciam a mão de obra, a maior parte da mão de obra que emigrava para o estrangeiro. E são estas pequenas folhas que, a par de informação religiosa, relatam o movimento da terra, quem casou, quem teve filhos, quem morreu. E não faltava a descrição das listas dos assinantes que, no verão, vieram à terra e atualizaram a assinatura e ainda contribuíram para as obras da Igreja. Esta imprensa, de extraordinária proximidade afetiva, responsabilizou-se por segurar os cordões umbilicais à terra da primeira geração de imigrantes, responsáveis por ainda virem, de vez em quando, os da segunda geração e por isso que dão. Dos boletins editados por associações desportivas, culturais, solidariedade, é ainda menor o seu grau de abrangência e maior a proximidade, cingindo-se ao objeto que norteia a associação ou a atividade comercial, quando se trata de uma empresa. Os boletins municipais eram simples folhas que, com a aproximação do final do milénio, começaram a concorrer com a imprensa local, tal a qualidade de apresentação do produto. Ao longo dos anos, independentemente do tipo desta imprensa, predominava a carolice entre os feitores dos jornais, para o bem e para o mal, pois a parte do grande voluntarismo e abnegação coabitava também, em alguns casos, em preparação para a tarefa. Não obstante a não existência de despesas com quem elaborava o jornal, ou talvez por isso, trabalhava-se por amor à camisola, e cingindo à nossa imprensa local de Cascais, as empresas acumularam prejuízos financeiros, porque o lucro, de facto, não era o seu objetivo. Como bem dizia Jorge Miranda, em 1999, no decorrer de um ciclo de debates sobre a imprensa regional, redenção, sobrevivência ou última oportunidade, promovido pela Câmara Municipal de Oeiras, a imprensa regional, cito, não pode ser considerada como um mero produto, pois tem um indiscutível interesse social e cívico. A par do parte pago a 100% da expedição para todo o mundo, o Estado investiu na década de 90 25 milhões de contos, ou seja, 125 milhões de euros, nos incentivos à imprensa regional. Curiosamente, com base nesses incentivos, dos 615 jornais registrados em 91, passaram para mais de 50% em 98. E no ano seguinte, Araújo Carvalho, secretário de Estado da Comunicação Social, defendia a capacidade empresarial e o profissionalismo para que a imprensa não vivesse dos subsídios do Estado, não relevando o seu papel social de justificar o custo social. É o período em que a criação de um jornal regional passou a trazer uma janela de oportunidades face aos subsídios atribuídos e não é de estranhar que em 2001, depois do Congresso da Associação de Imprensa Mundiária em Newark, a imprensa regional tivesse debatido num encontro em Santarém 5 temas a saber: porte pago e distribuição, boletins municipais, publicidade do Estado, formação profissional e jornais online. A valorização da imprensa regional como produto estava bem patente. Em 87, porém, Marcos Mendes, então secretário de Estado da Comunicação Social, enfocava a função insubstituível na sociedade portuguesa, quer na ligação aos imigrantes, quer na função de porta-voz privilegiado das aspirações e das necessidades das pequenas comunidades locais, constituindo assim um fator indispensável do programa de todo o país. E o professor José Augusto Seabra tinha sido Ministro da Educação no Congresso da AIMD em Macau, em 95, quando se discutia a permanência do porte pago, bateu-se na defesa do seu valor social para a imprensa regional face à importância do serviço público. Na discussão, a voz mais forte e decidida veio da pessoa com mais baixa estatura física que não moral. Outro fator determinante na mudança de paradigma ocorreu quando a Câmara de Oeiras, através do seu Presidente Isaltino Moraes, passou a distribuir publicidade da Câmara na condição de se falar em Oeiras e da ação da Câmara por evidência. É o período dos press release, são as câmaras que marcam as agendas,
Cada evento é completado com uma festa onde não falta comida e bebida e publicidade. Aos poucos, a imprensa perdeu o seu objeto, espaço de diálogo e de encontro que dê voz à população, que assim alimenta o sentimento de pertença, de identidade e de espírito gregário de uma comunidade. Ao aproximar-se do poder, aceitando o jogo da sedução, a imprensa regional foi-se descaracterizando, perdendo a ligação direta aos seus leitores. Deixou-se enredar pela facilidade de aligeramento de despesas, embora se reconheça, como dizia Luís Farinha, que a independência de um jornal é um luxo que se paga caro. Citei. Alterando a elaboração e cumprimento da agenda, os jornais viram os seus assinantes abandonar a fidelização. Perdida a ligação afetiva à família, optou-se por uma distribuição maciça, gratuita, suportada pela publicidade e orientando os conteúdos sobre o que estava a dar. E cito que a revista Meios, da mesma Associação de Imprensa Diária, em 2001, dizia que as vendas das revistas cor-de-rosa tinham aumentado 129% no período de 95 a 2000. As publicações em Cascais faziam a cobertura jornalística das sessões da Câmara e da Assembleia Municipal. As vozes da minoria, normalmente vozes de tom fraco, não enquadradas no arco político ou partidário, que vão falar nas reuniões políticas sobre casos concretos, são vozes que hoje não encontram eco na opinião pública. E o poder tem menos essa preocupação. Hoje, o modelo de jornalismo de proximidade, em linhas gerais, só tem expressão nos boletins paroquiais, associativos, das empresas e de instituições de solidariedade social, para além dos temáticos. Trocou-se a livre opinião, a caixa de ressonância das populações, para melhor se fazer ouvir pela comercialização do produto. Desenvolve-se um jornal local na perspectiva da oportunidade de negócio, como se pode abrir um bar ou um restaurante, ou ainda uma loja de vestuário, sem que daí advenha qualquer crítica objetiva a quem o faz. É uma atividade legal, digna de respeito e que também passará por dificuldades. E este é o novo paradigma da imprensa local. Pode-se falar da sua apresentação, mais ou menos planos de cor, maior ou menor gramagem de papel, modo de distribuição, profissionalização, recurso às novas tecnologias. Todavia, a sua alma já não é a mesma. Perderam-se os laços às microcomunidades locais, apenas se referindo de vez em quando episódios pitorescos. Esquecem-se figuras de referência da nossa terra que, entretanto, nos vão deixando. E ninguém noticia o seu desaparecimento, enquadrando na ação desenvolvida na comunidade. Vejo os casos de Rafael Martins, João Lachever e Henrique Diniz, passaram perfeitamente despercebidos. A família vai ficando mais pobre e não nos solidarizamos por omissão de informação. Faz falta ao nosso jornal, o jornal da nossa terra, que é nosso. No entanto, para o poder, neste caso o autárquico, que por definição defende os interesses dos seus municípios, seria importante dispor de uma imprensa exigente no sentido de poder dar cumprimento às necessidades dos moradores. Recordo que na década de 80, quando foi elaborado o plano diretor de Madrid, o Alcaide, do Partido Popular, contratou o reputado sociólogo urbano Castells, de matriz socialista, para monitorizar a implementação do plano, sujeitando-se assim à sua crítica. Pagava para ouvir críticas, que sabia irem concorrer para uma melhoria de satisfação dos madridistas. Aproveitando a linguagem marxista, se me permitem, já aludida, eu direi que o que aconteceu na imprensa regional não foi mais do que um determinismo histórico. Recordamos que no final do século XIX, perante os movimentos populares que criavam sérios problemas na capital francesa, vindo a dar origem à constituição de comunas, o maire da cidade, o barão de Haussmann, mandou destruir os medievais bairros parisienses, abrindo largas avenidas, alegando ser em benefício da saúde pública, mas também porque permitia colocar um canhão à entrada de um boulevard e derrubar todas as barricadas que se reerguessem. Cá também se abriu o passeio público e mais tarde as avenidas novas, à francesa, maior higienização e maior liberdade de atuação. Os carbonários que assassinaram o rei e os anarcossindicalistas, apoiados no seu jornal A Batalha, causaram os maiores distúrbios por toda a Primeira República, só tendo reaparecido esporadicamente em 74 e 75 com as brigadas revolucionárias entretanto extintas. Agora, na Terceira República, os sindicatos estão organizados em duas centrais que cumprem as regras do jogo para o nosso bem. Veja-se o que ocorre em Atenas, onde proliferam movimentos independentes.
Se acabou, e bem, com os bombistas e anarcossindicalistas, por que não acabar a outro nível com a imprensa regional e local, que privilegia o diálogo com a população, emergindo, e entre as largas centenas de títulos, alguns que, porventura, seguem o pensamento de António Sérgio de que a revolução de um país passa por uma modificação de mentalidades. Veja-se o que aconteceu às rádios locais, que valorizavam os RM, registros magnéticos. Ouviam-se relatos desportivos, apontamentos e entrevistas das reuniões de Câmara e Assembleias Municipais, ouviam-se as populações e elas próprias tinham acesso a um microfone ligado. Tudo tinha começado em 85, prolongando-se até 87, em que foram selecionadas 12 estações por concelho, que mais tarde se associaram a outras mais organizadas na informação, transmitindo em direto os noticiários nacionais. Gradualmente, os grupos das rádios nacionais abocanharam as rádios locais e estas calaram-se. Hoje só passam música. Na imprensa local e regional também há absorção de títulos e verifica-se que hoje há 3, 4 grandes grupos multimédias que sustentam a maioria dos títulos, pelo que o jornalista que entra em colisão com desses órgãos de comunicação dificilmente terá acesso a qualquer outro título do grupo. Em vez dos 900 altifalantes espalhados pelo país, alguns porventura anarcossindicalistas, o poder político só tem de dialogar com 3, 4 grandes grupos. Estava escrito que era assim que iria acontecer. Alguém sabe o que se passa presentemente nas reuniões da Câmara e das Assembleias de Freguesia e Municipal, para além da informação que o poder em cada um destes órgãos decide mandar divulgar? Há, de facto, um déficit de informação sobre o que se passa no Conselho. A perda do porte pago, os critérios de distribuição de publicidade camarária de publicação obrigatória, a atribuição de vultuosos subsídios estatais que incentivaram a criação de centenas de novos títulos, a não clarificação do objeto da imprensa local como informação de serviço, a justificar o custo social, levaram ao novo paradigma da informação de mercadoria, como se referiu o subdiretor do Expresso, Nicolau Santos, em 97. Hoje, com os jornais eletrónicos, domina a linguagem da imagem. Eu interrogo se terá ressuscitado a alma romântica do serviço social ou se, pelo contrário, voltamos ao princípio. Confesso que me assusta a forma rápida e desregulada como hoje se comunica em frações de segundo com uma multidão de contactos. Num ápice convoca uma manifestação ou se poderão provocar tumultos sem se conhecerem os outros promotores. Na imprensa, há os editores que se responsabilizam pelo que é publicado com ou sem assinaturas dos textos. Nos eletrónicos, há regulação? Se não houver, poderemos estar nas mãos de novos anarcossindicalistas, agora online. E então voltaríamos ao princípio. Sem prejuízo de outras intervenções sobre o que aqui foi explanado, eu peço ao jornalista repita a questão do Ciberjornal, que nos esclareça as dúvidas que coloquei no final, agradecendo a todos a vossa atenção e paciência por me terem escutado. Muito obrigado.